Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo abençoe a todos. Amém. Vou falar uma coisa para vocês. Eu vi um certo pregador, inclusive diz que é muito conhecido, né? Faz parte aí de uma igreja. Quer dizer, no meu ponto de vista, para mim não é igreja, para mim aquilo ali é uma seita, tá? Porque ele atribui o falar em línguas a demônios. Mas que Deus tenha misericórdia dessa vida. Mas vamos para a Bíblia. O que é que ele fala? Ele, quando começa a falar, ele cita de Moisés até Jesus Cristo. Que Moisés não falou em línguas, Josué não falou em línguas, Elias não falou em línguas, Isaías não falou em línguas, Jesus não falou em línguas, que João Batista não falou em línguas. Mas eu quero dizer uma coisa: línguas estranhas foi para a igreja. E línguas estranhas só veio ser conhecido em Atos dos Apóstolos. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, 2, 3 em diante, 2, 6, realmente ali eles falaram a língua paterna, porque tinha muitas pessoas naquela época lá, porque era uma época festiva que estava tendo em Israel. O Senhor, quando encheu a igreja do seu Espírito Santo, certo, eles falaram língua paterna daquele povo. Mas bora ver se a Bíblia fala em línguas estranhas, que para mim fala, pelo que eu tenho lido. 1 Coríntios capítulo 12, versos 10, diz assim, a parte B: a outros variedade de línguas, e a outros interpretação da mesma. Ora, se está falando variedade de línguas, está dizendo que tem línguas estranhas. Vamos para frente. 1 Coríntios capítulo 13, versos 1: ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos anjos e dos homens. Eu estou lendo a parte A do versículo. Língua dos anjos. As pessoas dizem que é a língua dos anjos, línguas estranhas. Está aqui na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 14, versos 2, diz assim: o que fala em línguas estranhas não fala a homens, mas a Deus. Está aqui, línguas estranhas. Paulo, quando ele chegou lá em Éfeso, Paulo estava lá e Paulo começou a pregar para aqueles discípulos, 12 homens. Vocês já foram batizados no Espírito Santo? E ele diz: não, nem sabemos se o Espírito Santo existe. Nós somos batizados. Em que vocês são batizados? Nós somos batizados no batismo de João Batista. Aí ele começa a falar de Jesus Cristo, fala ali de Jesus, a respeito do Espírito Santo, isso, aquilo, outro. E diz a palavra de Deus que Paulo coloca a mão sobre eles, e os 12 são cheios do Espírito Santo e começa a profetizar, a falar em línguas. Meu Deus, está aqui. E começaram a profetizar. Gente, e o cara é tão maligno que ele usa a Bíblia para deturpar. E as pessoas que não estudam a Bíblia, que não procuram ler Bíblia, vão atrás daquilo e estão aplaudindo muito bem. Você está certo, você está correto. Está errado, gente. Se você for ver a história de Cornélio, está em Atos dos Apóstolos. Cornélio era um varão valoroso, temente a Deus, que dava muitas esmolas. A Bíblia diz que o anjo aparece para ele mesmo testifica isso para Pedro. E manda chamar Pedro, está morando à beira-mar. Pedro, quando chega na casa de Cornélio, Pedro faz uma exposição dos profetas até a morte de Jesus, ressurreição e batismo no Espírito Santo. E diz que quando ele começa a falar, Cornélio tinha convidado toda a sua família e os seus amigos mais íntimos para a casa dele para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre aquela família e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar, a falar em línguas. Gente, o cara é tão maligno, que ele fala uma coisa dessa em rede nacional e ele tem uma lábia muito grande. Eu acho que vocês sabem mais ou menos de quem eu estou falando, gente. É uma coisa que eu fico assim, eu fico observando as pessoas pregar, eu fico andando tá pregando, eu estou dentro da Bíblia. Olha, esse povo é tão esquisito, é tão estranho que eles falam. Presta bem atenção uma coisa. Eles falaram uma vez assim, tem essa reportagem, tá na internet, que em 1948, parece que é 48, Jesus estava no céu, ele saiu com o Pai, entrou dentro do tabernáculo e já está fazendo o julgamento das pessoas dentro do tabernáculo.
Ele está fazendo o julgamento, é o julgamento investigativo, para saber se a pessoa tem direito a ir para o céu ou para o inferno. Meu irmão, quem foi que disse para esse povo? Quem foi lá no céu mostrar para esse povo? Qual foi deles que foi lá mostrar para esse povo que Jesus agora saiu do trono dele, mas o Pai entrou dentro do tabernáculo para fazer o juízo investigativo? Coisa diabólica. Meus irmãos, vamos estar atentos à palavra de Deus. Línguas estranhas foi dado à igreja. A igreja, e a pessoa que fala a língua estranha não fala homem, mas fala Deus, sendo que tem pessoas que Deus dá interpretação de línguas estranhas. Eu conheço pessoas que Deus deu interpretação de línguas estranhas. Eu mesmo, Deus já me deu interpretação de línguas estranhas. Muitas das vezes a pessoa fala, eu entendo, eu fico calado na minha, entendeu? Mas é um negócio assim, o cara é maligno. Vamos estar de olho aberto. Nós estamos nos últimos dias, Jesus vai arrebatar a igreja. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Fique na fé, comente, dê sua opinião, tá bom? Em nome de Jesus eu agradeço.